viagem é essa, velho? Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo a segunda parte da análise de Metal Gear 3. Lembrando que no primeiro vídeo eu já destaquei a história e a jogabilidade desse jogão gostosão. E nessa segunda parte eu vou falar dos personagens dessa bagaça e também da conclusão do jogo com as minhas considerações finais. Beleza, minha gente? Se não assistiu a primeira parte, dá uma conferida lá, o vídeo vai estar no card. E é isso aí, bora pro vídeo. Uhul! Vamos destacar então os personagens desta bagaça. O primeiro deles, que como eu havia falado antes, com certeza é um dos maiores ícones da história do mundo dos videogames, que neste jogo é conhecido como Naked Snake. Naked Snake, que é o Big Boss dos outros Metal Gears, dos dois primeiros Metal Gears lançados para MSX e Nintendinho, e também o Big Boss que é citado no Metal Gear 1 e 2 e em Metal Gear 4. Além de ser o protagonista do Metal Gear Peace Walker e do mais recente Metal Gear 5 Phantom Pain. Solid Snake, personagem principal dos Metal Gears anteriores e do Metal Gear 4, é clone de Big Boss. E além do Solid Snake, o Liquid Snake, que é o antagonista do primeiro Metal Gear, e o Solidus Snake, antagonista do Metal Gear 2, também são clones do Big Boss. Como eu falei, esse jogo se passa em 1962, anterior a todos os outros Metal Gears. Falando um pouco do Naked Snake, ele é o protagonista de Metal Gear Solid 3, ele é um ex-boina verde operante em campo para a recém-formada unidade Fox. Como eu falei antes, a missão dele no jogo é salvar o Sokolov, só que ele acaba sendo traído pela The Boss, e ele acaba sendo enviado para destruir o Shagorod, impedir os planos do Vogue e assassinar a The Boss, a mestra dele. Como eu falei antes, ele acaba se tornando, ao final de Metal Gear 3, ele acaba recebendo o título de Big Boss, ele se torna o principal antagonista dos dois primeiros Metal Gears. O Snake, que é dublado desde o primeiro Metal Gear de 98 para PlayStation 1 por David Hayter, isso na dublagem em inglês, e por Akio Otsuka na dublagem japonesa. O Naked Snake, ele é um pouco menos traumatizado e um pouco menos frio que o Solid Snake, certo? Ele faz até mais piadas, ele é um pouco mais bem-humorado, porém ele é um soldado, ele é sempre fiel aos seus objetivos e ele é um soldado que cumpre suas missões ao pé da letra. Os quesitos de combate, como ele acaba sendo controlado pelo jogador, o Snake acaba sendo um pouco limitado. Na série, sempre o Snake é o personagem mais humano, ou seja, o Snake não dá saltos mirabolantes, não faz acrobacias, porém ele acaba sendo um lutador bem versátil, isso nas limitações que ele tem. E acaba sendo explicado nesse jogo diversos motivos e características do Big Boss. Mostra como ele perdeu o olho, porque o Big Boss, né, o Naked Snake, é criar o conceito dele dos militares sem fronteira. Essa questão é apresentada mais pra frente no Peace Walker e nos outros Metal Gears, tá? E o porquê dele se voltar contra o governo mundial. Acontece nos dois primeiros Metal Gears de MSX. Como eu falei, ele é um soldado, mas ele sempre acaba entrando em conflito nessa questão do cumprir o seu dever, cumprir o dever do seu país, ou agir com seu coração, com sua emoção. Olha que coisa bonita, certo? Bom, basicamente do Snake é isso que eu tenho mais pra falar dele, é que o Snake é foda pra caralho. E dando o apoio, dando o suporte para o Snake, estão a equipe da Fox Unit, que é Force Operation X, que é um grupo militar dos Estados Unidos da América, afiliado com a CIA, liderado pelo Major Zero. Ele é o comandante de Snake e é o fundador e líder da unidade Fox. Ele serviu antes SAS britânica, ou SAS britânica, onde ele conheceu o The Boss. No jogo ele faz apenas a parte do suporte, ele dá as ordens e os conselhos táticos para guiar o jogador. Você pode entrar pelo rádio, uma coisa que eu não havia falado antes, você falou agora, a questão do rádio, do codec, que já era uma marca registrada de Metal Gear também. Ele te dá dicas, você pode entrar a qualquer momento do jogo, falar com ele no rádio, na determinada parte que você estiver, ele vai dar uma dica de acordo com a parte do jogo que você está. Ele é dublado por Jim Piddock no inglês e por Banjo e Jinga, japonês original. Outra dos personagens que auxilia o Snake é Paramedic, que ela também é um membro de suporte. Ela dá as informações médicas e cirúrgicas, ela sempre vai te ajudar quando você estiver ferido. Se você estiver, por exemplo, com uma fratura, se o Snake estiver com uma fratura e você contactá-lo pelo codec, ela vai te ensinar o jeito melhor para se curar.
Uma coisa legal da Paramédica é que toda vez que você conversa com ela, ela também serve pra fazer o que a Mei Ling fazia no primeiro game, que é a questão de salvar o jogo. Você entra no codec, salva o jogo conversando com ela. E ela sempre vai falar, depois que você salva o jogo, ela sempre vai citar algum filme, vai perguntar pro Snake se ele já assistiu algum filme, filmes clássicos. É bem engraçado, é bem interessante, pra quem gosta dos diálogos e pra quem tem um domínio no inglês, são as partes bem engraçadas do jogo. A dubladora dela, Hater Haley, isso na dublagem em inglês, e Hoko Kuwashima. O seguinte, Donald Anderson, também é membro da Fox e ele é expert em armas, tecnologia e equipamentos de ponta. Ele sempre vai te dar apoio em relação a combates, por exemplo, se você estiver numa luta com um inimigo, por exemplo, o The End, que é um personagem que eu vou citar mais pra frente. Se você estiver lutando contra o The End, ele vai te falar qual a arma que o The End usa, a melhor maneira de agir. Ele é dublado por James C. Matthews III no inglês e por Keiji Fujiwara no japonês. Bom, e o personagem que o Snake vai para resgatar é Nikolai Stepanovich Sokolov. Ele é um cientista de foguetes russo e engenheiro de elite. Ele acaba sendo forçado a trabalhar pelo Coronel Vogin e é ele que faz o projeto principal para a conclusão e criação do Shagorod. A família dele está morando nos Estados Unidos sob a custódia da CIA. Ele é um cientista, ele é bem medroso também, ele aparece em algumas partes chaves do jogo. Parte dele de importância mesmo é a parte dele criar o Shagorod, que é a base para os Metal Gears, né, para esses tanques que carregam ogivas nucleares. Dublado no inglês por Brian Cummings e por Naoki Tatsuta no original japonês. Bom, e a próxima personagem que eu vou destacar é a Eva Tatiana também, que é um dos nomes apresentados por ela no jogo. Sempre foi gostosa. Porra, peitão, bundão, bumbum delícia. Ela aparece como uma prisioneira de Vogue no começo do jogo. Se diz que ela é amante do Sokolov, ela é a mulher do Sokolov. No começo do Vogue em Ocelot acham que ela é da KGB. Quando o Snake é traído pela The Boss e ele tem que retornar para a Rússia para poder eliminar o Vogue e destruir o Shagorod e matar a The Boss, é dado para ele dois contatos, né, que é Eva e Adam, ou Eva e Adão. Foi viadão e o culpado disso tudo sempre foi viadão. Ela acaba se apresentando como Eva e dizendo que o Adam não poderia aparecer no momento, né, que estava em uma missão e que teve que dar um miguezão, né. Com certeza um dos personagens também mais foda do jogo, tem umas sequências muito boas de ação da Eva, é isso mesmo, ela é dublada pela Suzette Minette por Misa Watanabe. O próximo personagem que eu vou destacar, que também é um dos personagens mais marcantes da história de Metal Gear, é Ocelot, ou Revolver Ocelot. Ele é o major da GRU, que é uma unidade especial dentro do Spetsnaz, conhecido como Ocelot Unit. Ele encontra o Snake pela primeira vez na parte do Virtual's Mission, né, que é a primeira vez antes do Snake ser traído pela The Boss. Ele acaba sendo derrotado e isso que acaba causando meio que uma fascinação dele, ele acaba ficando fascinado. Bom, o Ocelot ele aparece no primeiro Metal Gear, né, o de 98, isso já velho, e aqui é meio que mostrado as habilidades dele com o revólver. Ele é bem cabação nesse jogo aqui, ele dá umas cagadas muito grandes e ele toma uns couro bem legal do Snake. Por ser burro! Também aparece com as partes bem de humor, é bem legal as partes que o Ocelot aparece. Ele também é um personagem bem marcante na série. Ele aqui é dublado pelo Joshua Keaton no inglês e por Takumi Yamazaki no japonês. E o próximo personagem que eu vou citar, que eu já havia falado anteriormente em alguns momentos desta análise, é o Evgeny Borisovich Vogin, Coronel Vogin. Que é o coronel da GRU. Ele havia tentado tirar Nikita Khrushchev do poder da União Soviética e colocando Leonid Brezhnev e Alexei Kozny, figuras históricas também, no poder. Possui uma grande quantidade de dinheiro deixado de herança pelo seu pai Boris Vogin, que era responsável pela administração e lavagem de dinheiro em um fundo de 100 milhões de dólares, que seria conhecido como Philosopher's Legacy. Philosopher's Legacy, que deu base aos Patriotas, né, os Patriots. Também é uma questão chave nas séries de Metal Gear. O Vogin esperava usar esse dinheiro e o Shagorod para conquistar a hegemonia, para conquistar todo o mundo, né? Faz essa enorme fortaleza em Grozny Grad. Mano, o Vogin é um cara filho da puta pra caralho, ele é extremamente sádico. Parte de cicatriz, queimadura no rosto um pouco por causa da questão do poder dele poder controlar meio que raios. Isso não é muito explicado no jogo. Ele também foi ex-campeão de boxe. A luta dele, a parte que você enfrenta ele é realmente muito foda. O Vogin, ele é um personagem bem marcante, é muito engraçado. Ele que é do
dublado pelo Neil Ross no inglês e por Kenji Utsumi na dublagem japonesa. Bom, e também como uma questão de padrão, que é meio que padrão na série de Metal Gear, né? Sempre tem um grupo de antagonistas extraordinários com habilidades fora do comum. E no Metal Gear Solid Snake Eater 3 é o Cobra Unit, ou a Unidade Cobra, que é um grupo de lendários soldados que acompanham o The Boss. E o primeiro dos Cobra Unit é The Pain, ele que é conhecido como Hornet Soldier. Ele possui a habilidade de controlar abelhas, ele pode jogar as abelhas no alvo ou disparar uma abelha pela boca, causa um dano um pouco mais elevado. Os golpes que ele dá também é o Tommy Gun, metralhadores no estilão da máfia. Ele vai usar as abelhas para jogar granadas no Snake. Parte curiosa dos Cobra Units é que geralmente os antagonistas do Metal Gear, todos os antagonistas tinham meio que um pano de fundo. Isso não acontece no Cobra Unit. Dentre todos eles, apenas um personagem da Cobra Unit e a The Boss, né, que eu vou destacar mais pra frente, esses personagens acabam tendo uma história de fundo. O The Pain acaba não explicando muito o porquê dele ter essa habilidade de controlar as abelhas e também não fala muito da história dele. Na questão do combate, no momento que você enfrenta ele, por ser o primeiro mestre, primeira vez que eu joguei o jogo, eu apanhei um pouquinho pra enfrentar ele. Porém, se você enfrentar ele por uma segunda ou terceira vez, vai ser bem mais fácil, porque você acaba pegando meio que o esqueminha dele. Ele é bem no estilo de primeiro mestre, aquela coisa de que tem um desafio, mas acaba não sendo tão difícil. O segundo dos Cobra Units que você acaba enfrentando é The Fear, ele que é conhecido como o Soldado Aranha. Você enfrenta ele numa parte que tem uma floresta meio que fechada com algumas árvores e ele possui também uma camuflagem invisível, né? Para enfrentar ele é bom você ter o óculos de divisão de calor, Thermal Goggle. A arma dele, ele usa uma besta que dispara flechas com venenos, um veneno da aranha brasileira conhecida como aranha armadeira, considerado um dos venenos mais mortais do reino animal. Eu realmente acho o The Fear um dos mais fáceis, que como você já vai estar acostumado por ter enfrentado o The Pain, The Fear meio que já está no esquema. Ele acaba não sendo um oponente tão duro de se enfrentar. Bom, e o próximo personagem, com certeza é uma das batalhas mais épicas e marcantes, ou não, eu vou explicar mais pra frente. É The End, atirador de elite. Ele faz meio que às vezes da Sniper Wolf, né? Quem jogou Metal Gear 1 lembra muito bem da Sniper Wolf. E ele é conhecido como o pai da sniping moderno. Extremamente preciso com o seu rifle em suas técnicas de disparo. Ele usa o rifle Mosin Nagant, que é um rifle personalizado para disparar tranquilizantes. Tem uma capacidade, ele consegue fazer fotossíntese. E ele pode se comunicar meio com os animais e as plantas. O Dandy, ele parece grande parte do jogo dormindo. A The Boss até fala, tá dormindo porque ele tem pouco tempo de vida e ele só acorda mesmo quando é na hora de matar. E a camuflagem dele é, na verdade, um musgo criado na parte de fora do corpo dele. Ai, que nojo! Possui uma capacidade de camuflagem única. Exatamente por essa camuflagem ele consegue retirar o seu alimento da fotossíntese, né? O cara é quase que uma planta humana. Com certeza a luta contra o The End é uma das mais marcantes do jogo. E você vai enfrentar ele por 3 ambientes diferentes. Ele vai ficar em alguns pontos específicos para te emboscar. E, cara, o The End você tem que enfrentar ele com o Thermal Goggle, senão vai ser muito complicado. Uma questão interessante é que ele tem um papagaio que ele usa como observador. A curiosidade é que existem 3 maneiras de se derrotar o The End no jogo. A primeira delas é a tradicional, enfrentando ele e derrotando ele. A segunda maneira é, após você derrotar o The Pain, tem uma cena que vai mostrar a Cobra Unit, os membros restantes. Depois que rola a cutscene, se você tiver com uma sniper ou alguma arma que você consiga atingir ele de longe, corta a cutscene, né? Volta pro jogo e um dos soldados está levando ele na cadeira de roda. Se você mirar, você consegue atirar nele e matar ele ali. Ele explode, a cadeira voa na cabeça do Snake. Quando você chegar no ambiente que você teria que enfrentar ele, você vai enfrentar alguns outros sniperzinhos mais ou menos. É muito mais fácil enfrentar os snipers que aparecem lá, que eles são bem menos mortíferos que ele. E a última maneira de matar o The End, que é uma maneira bem inusitada, aliás, Metal Gear sempre tem alguns mestres, você tem que matar de uma maneira diferenciada. Quem jogou Metal Gear 1 de 1998 e enfrentou o Psycho Mantis sabe muito bem o que eu tô falando. Próximo vídeo da análise de Metal Gear eu vou falar do Psycho Mantis, mas a maneira mais fácil, teoricamente, de você matar o The End, basta você ligar o videogame, isso na época o PlayStation 2, e adiantar em 8 dias no calendário do videogame. Quando você voltar para a tela onde você normalmente enfrentaria o The End, você vai encontrar ele morto, porque o bicho já tava no bico do corvo, né? Bom, e o próximo personagem que eu vou falar é o The Fury. The Fury, que ele é um ex-cosmonauta. Ele utiliza uma roupa especial que é resistente ao fogo, junto com um jetpack. O jetpack é tipo um foguete nas costas e ele usa um lança-chamas, né? Como os outros que eu havia falado antes, ele não tem uma história também definida. Fala apenas que ele era um astronauta e tudo mais, aquela coisa. Você enfrenta ele meio que nos túneis. Acaba não sendo tão difícil, é só você evitar de pegar ele de frente. E basicamente do The Fury é isso mesmo.
ok? Bom, e o próximo personagem que eu vou falar, que é o último dos Cobra, é The Sorrow. Ele que é o soldado médium do Cobra Unit, e o seu codinome reflete a emoção que ele traz para o campo de batalha. Ele é extremamente frio e melancólico. Ele consegue convocar os mortos e assumir suas habilidades de combate, incorporando os espíritos dos mortos em si próprio. Ele lutou junto com The Boss na Segunda Guerra Mundial, participando da invasão da Normandia em 1944. Os dois tiveram um filho, isso é revelado quem é esse filho um pouco mais pra frente no jogo. E depois da guerra ele trabalhou para a União Soviética até a sua morte. Ele acabou sendo morto pela The Boss. Parece grande parte do jogo como um fantasma, chorando sangue em momentos de chuva. A The Boss até fala que toda vez que chove é o The Sorrow chorando. Algumas partes ele aparece dando dicas de tempo de detonação de explosivo, frequência de rádio. Você enfrenta ele após você ter derrotado todos os outros cobras em uma espécie de um rio, em que essa é com certeza uma das cenas mais sensacionais também do jogo, em que você acaba sendo confrontado por todos os inimigos que você mata no jogo. E são todos mesmo, cara, é realmente impressionante. Se você matou 200 soldados, vão vir os 200, mais os mestres. Se você matou cobra, se você matou jacaré, vai vir os espíritos dos bichos também. Apenas se você tiver passado o jogo sem matar ninguém, usando tranquilizante, apenas os espíritos dos mestres dos outros cobras vêm pra te enfrentar. A maneira de derrotar o The Sorrow também é bem inusitada e bem interessante. Com certeza é um dos personagens também marcantes, e ele que é o único dos cobras que possui uma história, como eu havia falado. E a última das personagens que eu vou falar, com certeza é uma das personagens femininas mais marcantes dos videogames, que é The Boss. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Líder do grupo Cobra Unit. Ela é conhecida como a mãe das forças especiais. Como eu havia falado antes, ela invadiu a Normandia durante a Segunda Guerra, tá? O nome dela de fato nunca é revelado. Eu já falei, ela é conhecida como The Boss ou The Joy, isso nos Cobras. E na Rússia ela é conhecida como Voyevoda. Ela conhecia todos os antigos Philosophers, porque ela na verdade ela é filha de um dos membros do Wiseman Committee, ou Comitê dos Sábios, que é a base dos Patriotas. Esse grupo Patriots, ou os Patriotas, que possuem uma questão chave na história da série de Metal Gear. Ela teve um filho, foi retirado dela pelos Philosophers, e na verdade a questão da traição dela tem meio que ligação com esse rapto do filho dela. O rosto dela foi baseado na modelo Charlotte Rampling. Mano, a The Boss esculacha o Snake pelo menos umas 3 vezes no jogo. Ela luta demais. A mentora do Snake, então ela conhece praticamente tudo do Snake. É uma relação realmente interessante, uma relação bonita de mestre e discípulo que os dois têm. E cara, o momento que você enfrenta ela, batalha final contra The Boss, é um dos cenários mais fantásticos que eu já vi na minha vida. É um dos cenários mais bonitos e mais bem feitos. Lembrando que esse jogo é de PlayStation 2 e é de cair o queixo a qualidade e a beleza do cenário em que você enfrenta The Boss pela última vez. A luta contra ela também é uma das lutas mais fantásticas. É de você jogar com o coração na boca. Se você estiver acompanhando e se envolver com a história do jogo, com certeza você vai achar sensacional o último duelo contra ela. Também é foda porque você tem 10 minutos pra derrotar ela. Também é uma questão que acaba deixando o combate mais tenso. Realmente uma salva de palmas para os criadores, porque é com certeza das antagonistas de jogos de videogames, com certeza é uma das mais fantásticas que eu já vi. Acaba finalizando a parte dos personagens, certo? Falando dos quesitos técnicos, eu já havia falado da jogabilidade, então agora eu vou falar dos gráficos. Só uma questão que eu não havia falado é que o Metal Gear 3 era para ter sido lançado para PlayStation 3. Porém, como o terceiro console da Sony demorou para sair, ele foi lançado para PlayStation 2 mesmo. E eu digo, sem a menor sombra de dúvidas, os gráficos do Metal Gear 3 até para hoje são extremamente atuais. Esse é realmente muito bonito. A vegetação do ambiente é muito bem feita, as variações, a ambientação realmente é sensacional. Tem grande parte do jogo se passa em florestas, tá? Ressaltar a parte da camuflagem do jogo. Ponto que pode deixar um pouquinho a desejar seria a expressão facial dos personagens, mas mesmo assim pra época aquilo era sensacional. O gráfico realmente é muito bom. As questões do som também, a sonoridade do ambiente é muito bem feita, a questão do som da floresta. O game também possui uma música tema chamada Snake Eater, que ela é bem no estilão das músicas do 007. O Hideo Kojima explicou isso porque o jogo se passa mais ou menos na época em que 007, os filmes do 007 estavam no auge, mas o som, com certeza, a parte sonora do jogo é realmente muito boa. E, bom, basicamente as considerações finais que eu posso falar de Metal Gear, como eu havia falado antes, ainda hoje
Ainda mais com o lançamento do HD Collection, que foi lançado em 2011, que é essa coleção que tem o Metal Gear Peace Walker, o Metal Gear 2 e o Metal Gear 3 em HD. É extremamente impressionante, porque ressalta que o jogo ainda hoje é extremamente atual. A qualidade do jogo, o enredo do jogo é muito bem feito, é muito complexo, a trama é muito bem amarrada, são pouquíssimas pontas soltas. Eu sinceramente não me lembro de nenhuma ponta solta, assim, que os personagens são extremamente bem feitos. É uma questão que eu pego muito, são os personagens secundários, que também tem uma qualidade muito boa, eles realmente têm um motivo para estar aparecendo. A jogabilidade do jogo é muito boa, se você compara com os jogos de hoje, ela pode estar até um pouco desatualizada, mas mesmo assim é muito boa. O gráfico, se você comparar com o antecessor, velho, é um estupro, tá ligado? O Metal Gear 2 parece que é um jogo de Play 1 perto do Metal Gear 3, cara, é absurdo, é realmente impressionante. Bom, basicamente de Metal Gear é isso, cara. Com certeza Metal Gear é uma série de jogos extremamente bem feita e adorada no mundo inteiro, com fãs pelo mundo inteiro. Eu sou um dos fãs de Metal Gear. Se você não jogou, cara, joga, porque esse jogo é sensacional demais.